Olá pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Vamos para a segunda tentativa de gravar aqui a primeira parte da aula sobre o problema do caixeiro viajante. Eu tinha gravado já essa aula, mas deu um problema aqui no vídeo. Vou tentar de novo. Vamos lá, espero que dessa vez tudo dê certo. Acabei até não pondo música, só de raiva. Vamos lá. Então, de novo, né? Estou com os slides aqui do professor Cid Carvalho de Souza, da disciplina de tópicos em otimização combinatória do Instituto de Computação da Unicamp, tá bom? Aí, só que eu acrescentei aqui algumas figuras, né? Então, esses slides aqui que não tem esses detalhes azuis aqui, ó, eles não são lá do Cid, tá? São figuras que eu coloquei aí. Então tá bom. O que é o problema do caixeiro viajante, né? O que é dado para a gente como entrada é um grafo, tá? E com um custo nas arestas, tá? Aí o que a gente tem que encontrar? A gente tem que encontrar um circuito hamiltoniano de custo mínimo, tá? O que é um circuito hamiltoniano, né? É assim, imagina que eu vou começar num certo vértice aqui qualquer do grafo, tá? Vamos começar no 1 aqui, que ele tá pintadinho aqui, ó. Aí eu tenho que sair desse vértice e dar a volta no grafo inteiro, né? Eu tenho que visitar todos os outros vértices do grafo sem repetir nenhum, tá bom? E sem deixar nenhum de lado, tá? Então eu tenho que visitar exatamente uma vez cada vértice do grafo e voltar no vértice de origem, tá bom? Aí é claro que essa origem aqui, tanto faz, né? Se eu começasse no 9 aqui, eu ia dar a volta até chegar no 9. Então, o circuito hamiltoniano é isso, tá? É um ciclo que visita todos os vértices exatamente uma vez, tá bom? E aí é claro que pode ter vários circuitos desse no grafo, a gente quer um que tenha custo mínimo, tá bom? Bom, uma primeira coisa que a gente tem que ver aqui é que nem todo grafo tem um circuito hamiltoniano, tá bom? Inclusive o problema de decidir se um grafo é ou não é hamiltoniano, né, que a gente diz que o grafo é hamiltoniano se ele tem um circuito hamiltoniano, né? Então decidir se um grafo é ou não é hamiltoniano é um problema NP completo, tá bom? Então é difícil de saber se o grafo tem ou não tem um circuito hamiltoniano. Mas a gente pode assumir que tem, tá bom? Então aqui nessa aula de hoje a gente vai assumir que o grafo tem, tá, o circuito hamiltoniano. Por quê, né? Porque assim, ó, por exemplo, essa aresta aqui, ó, o de 8 para 9, né, que não tem nesse grafo. Se eu quiser, eu posso colocar uma aresta aqui de 8 para 9 e eu coloco um custo infinito nela, tá bom? Então eu posso colocar, completar aqui as arestas que estão faltando, só que eu vou colocar tudo com custo infinito, né? Aí o grafo vai ter o circuito hamiltoniano. Agora, quando eu for procurar por um circuito hamiltoniano de custo mínimo, e aí eu encontrar um que tenha custo infinito, aí significa que lá no grafo original não tinha circuito hamiltoniano, né? Tá bom? Então a questão aqui para esse problema específico que a gente está olhando, que é o de encontrar o circuito hamiltoniano de custo mínimo, a gente pode até assumir que o grafo tem circuito hamiltoniano, tá bom? Beleza. Outra coisa também, esse problema, de forma geral, assim, o grafo de entrada, ele é dirigido, tá? Então eu posso ter um arco saindo do 2 para o 3 e posso não ter o arco saindo do 2, do 3 e indo para o 2, tá? Então os arcos têm direções aí, né? Mesmo que tenha, então vamos supor que tem o arco antiparalelo, né? Então eu tenho do 2 para o 3 e tenho do 3 para o 2. Só que não necessariamente eles vão ter o mesmo custo, tá? Pode ser que, sei lá, é custo 10 do 2 para o 3 e do 3 para o 2 é custo 20, tá bom? Quando sempre tem o arco indo e o arco voltando, sempre que tem, né, para uma das direções, tem para outra também, e os dois têm o mesmo custo, aí a gente vai dizer que é o caso simétrico do problema,
tá bom? E aí no caso simétrico, aí a gente vai desenhar aresta, né? Em vez de desenhar arco, porque aí você vai ter o arco indo e voltando do mesmo valor, do mesmo custo, né? Então é melhor desenhar aresta logo, né? Então esse é o caso simétrico do problema, tá bom? Então o que a gente vai estudar hoje aqui é o problema simétrico, tá? Do caixeiro viajante, a versão simétrica aí. Beleza? Então vamos ver uma formulação para esse problema, né? A formulação clássica, né? É claro que tem outras formulações, mas essa aqui é uma formulação bem clássica aí. Então assim, o que que é dado para a gente? É um grafo, né? G, conjunto de vértices V, conjunto de arestas Z, e N é o número de vértices aqui do conjunto de vértices. E o custo das arestas é C de E, tá bom? Para cada aresta E, né? Aí a gente vai definir então variáveis binárias associadas às arestas, tá? Então xe igual a 1 indica que a aresta E ela vai estar lá no nosso circuito hamiltoniano. E o xe igual a 0 indica que ela não está no circuito hamiltoniano. Então a nossa função objetivo vai ser o quê? Somatório para todas as arestas. Caso a aresta esteja no circuito hamiltoniano, eu vou computar o custo dela aqui na função objetivo, tá bom? E eu quero minimizar, certo? Então estou minimizando a soma das arestas que eu estou escolhendo aí. Depois, próxima restrição aqui, ó. Essa restrição asterisco aqui, ó, é o que a gente vai chamar de restrição de grau, tá bom? Então ela é colocada para todo vértice I. Aí eu vou olhar toda a aresta que sai do vértice I, tá? Que ela incide, né, no vértice I. Vou somar, né, todas elas e tem que dar 2 isso aqui, ó. Então eu tenho que escolher exatamente duas arestas que incidem em cada vértice I, tá bom? Porque ó, se for ver aqui, ó, cada vértice do grafo tem duas arestas que incidem nele que estão no circuito hamiltoniano, certo? Porque você visitou o vértice, vamos supor que o caminho aqui a gente não tem direção, né? Eu poderia dizer que eu estou indo no sentido anti-horário ou no sentido horário. Mas vamos pensar que a gente está indo no sentido horário, vai. Então, ó, eu entrei, então aqui eu estou entrando no 9 e aqui eu estou saindo, tá bom? Então, isso vale para todo o vértice, né? Vai ter uma aresta entrando e uma saindo, né? Então, então o grau deles tem que ser 2 na solução, tá bom? Agora, será que só a restrição do grau é suficiente para formular o problema? Né? Será que se eu só disser isso, ó, cada um tem que ter grau 2, será que é suficiente? Resposta, não, não é. Né? Por que não é? Vamos olhar para esse grafo aqui, ó. Esquece esse contorno aqui, tá? Esse contorno, aliás, eu acho que esse contorno aqui é o que? É os Estados Unidos? Não sei que lugar que eu sou ruim de geografia, tá? Se eu estiver falando bobagem aqui, vocês me perdoem, tá bom? Então isso aqui é o contorno de algum lugar aí, algum país, alguma cidade, eu não sei dizer. Tá com cara de ser os Estados Unidos, né? Mas eu sou ruim de geografia. Eu sei o contorno do Brasil, tá? O contorno do Brasil, o contorno de São Paulo, contorno da América do Sul. Alguns contornos eu conheço. O contorno da Itália, vai, que é mais famoso, parece uma bota. Mas tá bom. Então esquece esse contorno vermelho, tá? Pensa aqui só nesse gráfico que está aqui. E aqui ó, tá a solução, tá? Então as arestas que não estão na solução, elas não estão desenhadas, tá? Então o que que acontece? Ó? Aqui todo vértice está com grau 2 na solução, tá? Esse aqui ó, é porque são três vértices que está tão perto um do outro que não dá para ver, tá? É tipo que nem esse aqui também, ó, são três. Aqui pelo menos dá para ver que são três, mas não dá para ver a aresta, né? A figura ela não tá tão boa. Mas isso aqui, ó, se você tiver a restrição de grau satisfeita, o que que você vai ter? Né? Você vai ter uma série de ciclos, tá? Você vai ter vários ciclos, né? Mas não um único ciclo, que é o que a gente queria, né? Que era o circuito hamiltoniano. Você vai ter uma coleção de ciclos aqui, né? Então vai ter, que a gente vai chamar de subciclos, tá? E não é isso que a gente quer, né? Então é justamente nisso que a gente tem que se concentrar agora, como eliminar esses subciclos aqui, né?
Então, daí vem essa segunda restrição aqui, ó, que é a restrição de eliminação de subciclos, tá? Como que ela é, né? Para todo subconjunto de vértices U, tá? E é um subconjunto próprio, tá? E não pode ser o V, tá? Tem que ser qualquer subconjunto do V, subconjunto próprio, né? Aí, quando eu for somar aqui, ó, esse E de U são as arestas que têm as duas pontas dentro do conjunto U, tá bom? Então, se eu for somar as variáveis aí das arestas que tem as duas pontas dentro do U, isso tem que ser no máximo U menos 1, tá bom? Por quê, né? Porque, ó, vamos ver aqui, ó, por exemplo, vamos ver que primeiro essa restrição está satisfeita aqui, né? Se você pegar aqui, ó, 3, 4, 9, né? Esse conjunto U aqui, ó, ele tem três vértices, né? Então, as arestas que tem as duas pontas nele, podem ter pode ter no máximo duas arestas, que é 3 menos um, né? Então eu posso ter no máximo duas arestas dentro desse conjunto aqui, ó, com as duas pontas, né, nesse conjunto. E é justamente o que acontece aqui, né? O que que acontece, ó, quando você pega um ciclo, né? Vamos pegar esse ciclo aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 vértices, e se você for contar as arestas aqui, você vai ver que tem 6 arestas também, tá? Então o ciclo é sempre assim, né? O número de vértices é igual ao número de arestas, tá bom? Então, aí quando a restrição ela fala o número de vértices menos 1, ela está cortando o ciclo, ela não está deixando mais ter o ciclo, né? Porque, né, você aqui tem 6 vértices e 6 arestas, isso já não pode, você tem que arrancar alguma aresta daqui. Aí se você arrancar alguma aresta daqui, ó, vamos supor que você arrancasse essa, aí como é que você vai fazer satisfazer a restrição de grau, né? Aí você ia ter que conectar esse cara em algum outro lugar, né? Entendeu? Então quando junta a restrição de grau com essa restrição de eliminação de subciclos, aí sim a gente tem uma formulação para o problema do caixeiro viajante, tá? Porque aí qualquer subciclo que tiver, ele vai ser cortado, aí você vai ter que abrir, digamos, o ciclo e vai ter que conectar esse cara com alguém, esse cara com alguém. O único jeito de satisfazer essas duas restrições ao mesmo tempo é com um circuito hamiltoniano, tá bom? Beleza. Aí, assim, é claro que, né, por exemplo, eu posso escolher um conjunto que, por exemplo, se eu escolhesse assim, ó, 8, 9 e 15, dentro desse conjunto aqui, ó, não tem nenhuma aresta, né? Por quê? Porque se você for olhar, ó, o ciclo está entrando no 9 e saindo do 9, desculpa, vamos olhar para o U, né? O U é o 8, o 9 e o 15, né? Então aqui, ó, o ciclo está entrando no U, saindo do U. Aí depois, quando ele chegar aqui, ó, ele vai entrar no U e vai sair no U de novo. Aí depois, quando chegar aqui no 8, ele vai entrar no U e vai sair do U de novo. Então ele entrou e saiu, entre aspas, aí, né, do U 3 vezes, tá? E ele não tem, e por isso que ele não escolheu nenhuma aresta dentro do U, tá bom? Então, no máximo, se você pegar, tipo, escolher um conjunto que eles estão juntos aqui se você olhar para o circuito hamiltoniano, né? E dentro do teu conjunto isso é um caminho, aí ele vai ter o número máximo de arestas lá que pode ter. Então, se eu escolhesse aqui 1, 2, 3, 4, né, esse conjunto U aqui de tamanho 4, ele tem exatamente 3 arestas aqui dentro, que é o número máximo que pode ter, tá bom? Beleza. E aí essa restrição ela tem que ser aplicada a todo subconjunto U, tá bom? Subconjunto próprio. Quantos subconjuntos próprios tem de um conjunto V? Né? 2 elevado a n, tá? Ou seja, o número de restrições que eu vou ter que colocar aqui é exponencial, tá? 2 elevado a n. Ou seja, lascou, né? Lascou porque eu não consigo montar esse modelo gigante, né? Mas vocês que estão fazendo o segundo EP, né, que é sobre planos de corte, vocês já sabem que quando acontece isso, então a gente vai resolver isso aqui com um método de plano de corte, né? A gente não vai colocar todas as restrições de uma vez, a gente vai montar um modelo incompleto primeiro e depois a gente vai
resolve, né, esse modelinho completo, aí gera uma inequação dessa aqui violada, que aí a gente vai chamar isso de plano de corte, que ela vai cortar aquela solução ótima que a gente tinha encontrado, certo? Então, ou seja, né, para resolver o TSP, começa-se com uma formulação que use apenas as desigualdades de grau e a relaxação dessa restrição aqui, ó. Então, né, eu estou pensando, né, assim, né, lembra que assim, dentro do solver, por exemplo, ele usa lá o método branch and cut, né, que é o que a gente já viu, códigos e tudo sobre isso. E aí, dentro desse método branch and cut, tem um branch and bound, e aí dentro na hora dele, o branch and bound precisa de um limitante inferior e um superior, né? Aí, para a gente obter, aqui no caso é minimização, então para a gente obter um limitante superior, a gente resolve a relaxação linear disso aqui, né? Então, ou seja, dentro do branch and cut, a gente vai precisar resolver a relaxação linear disso aqui, né? Aí depois que resolveu a relaxação linear, aí fixa a variável, aí resolve a nova relaxação linear com essa variável fixada e por aí vai, né? Vocês lembram disso aí, né? Então fica fixando variável e fica resolvendo relaxações lineares, tá bom? Então a gente está interessado em resolver essa relaxação linear, né? Então, quando a gente fala aqui, ó, que começa só com a restrição dos graus aqui, e aqui com x entre 0 e 1, né, e não um binário, mas entre 0 e 1, a gente está falando, né, ó, resolva a relaxação linear inicial aqui, sem as restrições de eliminação de subciclo. Aí, encontrou a solução ótima, aí a gente vai tentar encontrar uma inequação de eliminação de subciclo que esteja violada. E aí a gente vai fazer o plano de corte até resolver essa relaxação linear, tá bom? E aí, enfim, aí o problema não está resolvido, né? Se você resolver só a relaxação linear disso aqui, o problema não está resolvido. Mas a gente está assumindo que isso aqui vai ser resolvido dentro de um método branch and cut, tá bom? Então, resolver a relaxação linear é uma parte do método, tá bom? Isso por si só não resolve todo o problema, né? Tá bom? Mas aí, quando a gente vai usar isso dentro de um solver, basta que a gente saiba resolver essa relaxação linear, certo? Basta que a gente saiba gerar os cortes aqui dessas inequações, tá bom? Eu tô chovendo no molhado aí, né, pessoal? Vocês já sabem isso, mas eu tô repetindo porque, enfim, para vocês irem lembrando dessas coisas. Então, no começo, ó, começou lá só com as restrições de grau e com essas restrições aqui de maior ou igual a zero, menor ou igual a 1. Né? Aplica-se então o algoritmo de planos de corte, onde são separadas as desigualdades de subciclo. Beleza? Aí a pergunta, né? Como separar essas inequações aí de subciclo? Né? E mais ainda, né? Como fazer isso de forma eficiente? Né? Que a gente quer que isso rode rápido, né? De preferência. Então vamos ver aqui, ó. Proposição: seja x asterisco um ponto do poliedro descrito por todas as soluções aqui que satisfazem a restrição de grau e aquela restrição de x maior ou igual a 0, menor ou igual a 1. Tá? Então isso aqui é a relaxação linear inicial lá, né? Aí vamos ver aqui, ó, se tem um W que é subconjunto de V, desculpa, se W é subconjunto de V, então aí eu pego, somo as arestas que estão dentro do W, tá? As que tem as duas pontas no W, tá? Se isso der W menos 1 mais algum epsilon positivo, tá? Esse epsilon aqui é positivo. Se isso der esse valor aqui, ó, significa que esse W ele é um conjunto que viola a restrição de eliminação de subciclo, certo? Porque ela diz aqui, ó, né? Ela diz que para um dado U, se eu somar as arestas que estão dentro do U, tem que ser menor ou igual ao tamanho do U menos 1. Aqui, ó, ele tá maior do que o tamanho do W, aqui é W, né? A gente está chamando de W.
Então eu estou somando as arestas que tem as duas pontas no W e está dando maior do que o tamanho do W menos 1, porque está dando isso mais alguma coisa aqui, certo? Quando isso acontece, isso aqui é só uma pequena observação, tá? Quando isso acontece, aí implica que acontece essa outra coisa aqui, ó, que é o quê? Agora, em vez da gente olhar para as arestas que tem as duas pontas dentro do W, vamos olhar para as arestas que tem uma ponta no W e uma ponta fora do W, tá? Então esse delta W aqui são as arestas que tem uma ponta no W e uma ponta fora do W, tá bom? Então, se eu somar essas arestas aqui, as variáveis, né, dessas arestas, vai dar 2 menos duas vezes esse epsilon daqui, tá? Por que que isso é verdade, né? Vamos olhar nas figuras aqui, ó. Então vamos olhar aqui, ó. Aqui, ó, se eu pegar o conjunto 3, 4, 9, que tem tamanho 3, e ele tem 2, quando eu somo aqui, né, o número de arestas dentro dele dá 2, que seria o número máximo, né? Aí se eu olhar agora para as arestas que tem uma ponta nesse conjunto W aqui, e uma ponta dentro e uma ponta fora, vai dar 2 também, né? Porque, ó, lembra que o ciclo ele entrou aqui, aí depois ele vai ter que sair, né? Então ele entrou dentro do W, depois ele vai sair do W, tá bom? Então entrou uma vez, saiu uma vez, tá? Agora, se eu fizer uma outra escolha aqui, ó, se eu pegar, tipo, falar que o meu W agora é o 3 e o 9, tá? E ele não tem nenhuma aresta dentro dele, ó. Então, se ele não tem nenhuma aresta, significa que o ciclo vai entrar e sair duas vezes, né? Ó? Então, ele vai entrar no W uma vez, vai sair no W uma vez. Depois, entrou no W uma vez, saiu do W uma vez, tá bom? Então, o número de arestas que tem uma ponta em W e uma ponta fora do W, agora dobrou, né? Então, porque o meu W é o 3 e o 9 agora, né? Então são 4, né? Essas 4 arestas aqui, ó, do 3 para o 2, do 3 para o 4, do 9 para o 4 e do 9 para o 10. Dobrou, né? Tá bom? Então, é assim, essa coisa do quantas vezes o ciclo está entrando e está saindo daquele conjunto, tá bom? Por isso que tem aquele vezes 2 aqui, ó. Cadê? Tá? Por isso que tem esses vezes 2 aqui, ó. É porque agora, só vamos lembrar que assim, ó, quando a gente olha para o desenho, aqui a gente está olhando para as soluções inteiras, né? Então eu estou falando, essa aresta, ela tá. Então assim, ela tá com valor 1, né? Só que e essas que não estão com valor 0, né? Então a gente está olhando para a solução inteira. Só que agora, aqui, ó, a gente está pegando uma solução de uma relaxação linear, tá bom? Então o valor é fracionário, tá? Então, o que que acontece, né? Qualquer epsilon de valor que passou aqui, tipo, que você colocou demais aqui dentro, né? Então, quer ver? Deixa eu só, calma aí, antes do negócio aqui. Aqui, ó, vamos olhar para vou olhar para esse ciclo aqui de tamanho 3. Ó. Então, esse ciclo de tamanho 3, né? Qual era o número máximo de arestas que podia estar aqui dentro? Era 2, certo? Então, ele passou em 1. Aí quantas arestas tinham que estar fora? Tinham que estar duas, né? Se isso aqui fosse um circuito hamiltoniano, né? Teria que entrar uma vez e sair uma vez daqui, né? E isso assim, né? Desculpa, se tivesse duas arestas, ele teria que entrar e sair uma vez. Então teria que ter duas arestas fora, tá? Se tivesse duas dentro. Porque eu vou até mudar, vou pegar um maior aqui, vai. Vou pegar esse de 6 aqui, ó. Se esse de 6 tivesse 5 arestas aqui dentro, significaria o quê, né? Que o circuito hamiltoniano ele ia entrar uma vez aqui, aí iria visitar todo mundo aqui e ia sair outra vez aqui, tá bom? Se ele tivesse 5 arestas. Então, ele tendo o número máximo de arestas, significa que o ciclo entrou uma vez e saiu uma vez, né? Agora, se ele tivesse 4 arestas em vez de 5, aí eu teria que entrar e sair duas vezes do ciclo. Entende essa relação? Tipo, quando eu tiro uma aresta daqui de dentro, eu tenho que colocar duas saindo daquele conjunto, certo? Agora,
coloquei uma aresta a mais, né? Porque aqui nesse caso, então um conjunto de tamanho 6, o máximo de arestas que podia estar aqui dentro é 5. Aí quando eu coloquei uma a mais, eu tirei as duas de fora lá, né? Que eram as duas que tinham que estar com uma ponta dentro e uma ponta fora. Tá bom? Então é nessa proporção de 1 para 2. Eu pus uma a mais dentro, eu tirei as duas de fora. Tá? Isso é por causa da restrição do grau lá, né? Então, agora se você aplica esse raciocínio para o fracionário, entendeu? Se você colocou meio a mais aqui dentro, você vai ter que ter duas vezes meio com arestas que tem uma ponta dentro e uma ponta fora, tá bom? Então, daqui que vem essa observação, tá? É, eu estou pensando um pouco aqui, peraí. Agora eu tô olhando, eu tô achando um pouco estranho esse negócio dessa igualdade aqui, viu? É mais um. Ah, é porque aqui é que ele tá olhando para mais, tá. Tá bom, ele tá olhando para o caso. Ah, tudo bem, tá, beleza. Isso aqui é verdade. Agora, desculpa que eu só dei uma travada aqui porque eu tava pensando algumas coisas aqui, mas acho que eu não vou falar nada não, porque acho que tudo que eu falei aqui já dá para sacar aqui da onde que sai essas coisas. Agora, por que que a gente está olhando para isso aqui, tá bom? Porque a gente quer reescrever essa restrição aqui, ó, tá? Da eliminação de subciclos. Então, em vez da gente olhar para a soma das arestas que tem as duas pontas no U e ver lá qual que é o valor máximo que ela tem que ter, a gente vai olhar agora para a soma das arestas que tem uma ponta no W e uma ponta fora, tá? É, e aí, em vez da gente falar que ela tem que ser, ela vai inverter, né? Que aqui era de menor igual, aí aqui vai virar maior igual, tá bom? Então, assim, eu tenho que, se eu somar as arestas que tem uma ponta dentro do W e uma ponta fora, eu tenho que escolher pelo menos duas, tá bom? Na verdade, é assim, tá, pessoal? Assim, essa equivalência tal, acho que dá para perceber, mas assim, a gente poderia olhar para a restrição lá de eliminação de subciclo, a gente poderia colocar isso aqui direto, porque isso aqui é bem intuitivo também, tá? Se a gente quisesse não pôr isso aqui, ó, e colocar isso aqui, ó, ficaria bem intuitivo também, tá? Porque, ó, o que que isso aqui está falando, né? Tá falando que, ó, qualquer subconjunto desses aqui, ó, tem que ter uma aresta com uma entrando e uma saindo, tá bom? Que aqui não tem, né? Ó. Então esse subconjunto de 6 vértices aqui, ele não tem alguém entrando e alguém saindo, né? Então eu consigo cortar esse ciclo aqui se eu colocar essa restrição aqui, tá bom? Então, enfim, a gente poderia ter colocado ela direto lá no modelo, se a gente quisesse, tá? Em vez de olhar, tá? São duas formas equivalentes aqui de fazer a mesma coisa. Então tá bom, logo se x asterisco viola a desigualdade de subciclo do conjunto W, x asterisco viola essa desigualdade aqui. Assim, para determinar se existe uma desigualdade de subciclo violada, deve-se resolver o seguinte problema. Aí, deixa eu só esclarecer uma coisa, e isso vai ficar claro para vocês agora já. Por que que a gente tá, né? Por que que a gente apresentou a restrição assim primeiro e depois agora está apresentando assim? Tá? Primeiro que assim, né, o jeito clássico de apresentar é esse. Só que quando a gente vai olhar para o problema da separação, fica mais fácil a gente olhar para essa forma aqui de apresentar, tá bom? Por quê? Porque isso tem a ver com corte, tá? A gente vai ver agora aqui o que é o corte aí, né? Mas aí, então, a hora que a gente formular o problema, a gente vai estar pensando nisso aqui. Aí vocês vão entender aqui que fica mais natural na hora de dizer qual é o problema da separação. Beleza. Só uma coisa aqui, né? Quando a gente quer fazer separação, vocês lembram que a gente sempre faz separação resolvendo um problema de otimização, né? Que aqui ele está dizendo assim, ó, para qualquer conjunto, subconjunto W, esse somatório tem que ser maior ou igual a 2.
Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar um subconjunto W desse que minimiza esse somatório aqui, tá bom? Aí, se esse que for mínimo, ele já for maior ou igual a 2, significa que todos os subconjuntos satisfazem essa restrição, certo? Porque minimizando esse somatório já deu maior ou igual a 2, então qualquer outro subconjunto que eu colocar aqui no lugar do W vai ser maior ou igual a 2 também, né? Agora, por outro lado, se eu encontrei um W que minimiza isso aqui, e aí ele deu menor do que 2, né? Ele deu, sei lá, 1,5, 1, né? Então, se foi menor do que 2, aí eu encontrei uma restrição violada que eu queria, tá bom? Aí basta eu adicionar a restrição lá, tá bom? Beleza. É uma coisa que vocês estão fazendo aí no EP também, né? Aplicando esse mesmo raciocínio. Dando um bico aqui na minha água. Então é isso que a gente tem que fazer, tá bom? Encontrar um conjunto desse aí que minimize esse somatório aí, tá bom? Aqui, ó, só um detalhe, tá, pessoal? Eu não preciso aplicar essa desigualdade aqui para todos os subconjuntos de qualquer tamanho. Eu posso me ater aqui só aos que têm o tamanho mais ou menos a metade aí do grafo, tá bom? Por quê? Porque assim, ó, por exemplo, esse subciclo gigante aqui, ó, né? Com certeza ele tem mais do que a metade, eu acho, né? Não vou dizer com certeza, mas parece que ele tem mais do que a metade dos vértices, né? Aí você vai falar, pô, mas você não vai colocar o corte nesse subciclo? Não, eu não preciso colocar nele. Por quê? Porque eu vou colocar nos outros menores. Quando eu colocar nesse cara menor, ele vai ter que tipo, se juntar com alguém, entendeu? E aí você vai colocando nos menores. Então, se você tiver algum ciclo gigante lá que você não colocou, o que sobra, o gigante que eu falo é maior do que a metade, né? Então, se ele é maior do que ele tem mais do que a metade dos vértices, o que resta lá do grafo vai ter outros subciclos menores lá, que eles vão ter tamanho no máximo a metade, né? Então eu coloco neles a restrição. Aí colocando a restrição neles, acaba formando naturalmente um outro subciclo maior. Enfim, eliminando os menores, eu acabo eliminando os maiores também, tá bom? Isso aqui é só para, assim, depois a gente vai ver que a gente não vai usar isso aqui na prática. Mas é só para vocês saberem, tá? Eu não precisaria olhar para todos os subconjuntos. Eu poderia olhar só para aqueles que têm um tamanho até a metade aí, mais ou menos, do número de vértices. Haverá uma desigualdade de subciclo violada por x asterisco se e somente se o valor aqui eu não sei que letra que é essa, for menor do que 2, tá bom? Que é o ótimo aqui desse problema aqui, de otimização, né? Foi o que eu acabei de explicar para vocês, né? Assim, para determinar se existe ou não uma desigualdade violada, poderíamos resolver O de n ao quadrado problemas de corte mínimo ou fluxo máximo aqui, que é a mesma coisa. Por quê, né, pessoal? Deixa eu pular um pouco, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu lembro que lá acho que foi na primeira aula, talvez, que eu pedi para vocês olharem lá a página do professor Paulo Feofilov para consultar lá sobre fluxo, né? Fluxo e corte, né? Então espero que vocês tenham feito isso, mas vamos relembrar aqui. Então, qual que é o problema do fluxo máximo, tá? O problema do fluxo máximo é o seguinte: eu tenho um grafo, tá, orientado. No nosso caso aqui, como a gente está falando do caso simétrico, o grafo não vai ser orientado, tá? Então, quando eu falo orientado, e aí eu quero depois mudar para não orientado, basta você pensar que tem o arco indo e voltando e eles têm a mesma capacidade, tá? Porque aqui no problema do fluxo está associado a cada arco uma capacidade. Eu vou explicar ele a versão orientada, tá? Que é o desenho aqui está orientado, então vou falar dele orientado. Então cada arco ele tem uma capacidade,
tá? Então eu posso passar no máximo 10 unidades de fluxo por esse arco aqui, ó. No máximo 9 unidades de fluxo por esse arco aqui, tá bom? Aí nesse problema aqui é dado como entrada um vértice S e um vértice T, tá bom? O vértice é de onde sai o fluxo. O T é aonde chega o fluxo, tá bom? Nos outros vértices do grafo, não pode reter nenhuma unidade de fluxo. Então, se eu, por exemplo, falar que eu estou mandando uma unidade de fluxo do S para 2 aqui, ó, essa unidade não pode parar no 2, ela tem que sair do 2 de algum jeito. Ó. Então, ela, sei lá, ela vem para o 5. Ela também não pode ficar para o 5, ela tem que ir para algum lugar. Aí vamos supor que ela vem para o 6. Aí depois ela vai pro T, entendeu? Aí no T sim ela pode ficar, tá bom? Então todo fluxo que eu mandar do S, ele tem que chegar no T. Ele não pode ficar dando voltas e voltas aqui sem nunca chegar no T, tá bom? E aí no problema do fluxo máximo, eu quero saber qual é o máximo de unidade de fluxos que eu consigo mandar do S para o T sem violar a capacidade dos arcos, tá bom? Beleza. Aí, aí assim, né? Pô, será que eu poderia mandar uma quantidade infinita, por exemplo, de fluxo do S para o T? Né? Eu não posso, porque eu violo a capacidade dos arcos, certo? Então, eu tenho que para respeitar isso, aí a gente vai cair nesse conceito de corte aqui, ó, que é tipo, digamos, é o gargalo, né? Então, assim, por que que às vezes você vai sair, tipo, vai estar na rua lá, aí você vê que forma um trânsito lá. É porque é um gargalo, né? Às vezes é algum ponto lá específico que fecha o cruzamento e tal, ninguém consegue passar, e aquele ponto acaba sendo o que trava tudo, né? Então, no problema do fluxo máximo, a gente vai ter que encontrar qual que é o gargalo aqui dessa rede, que é isso que acaba limitando a quantidade máxima de fluxo que eu consigo passar do S para o T, tá bom? Então, por exemplo, ó, vamos olhar esse corte aqui. Ó. O corte é um conjunto de arestas que separa o S do T, tá bom? Então, essas arestas aqui, ó, vermelhas, se eu arrancar elas do grafo, eu não vou ter mais nenhum caminho de S para T, tá bom? Então ela separa o S do T, então ela é um corte de S a T, tá bom? E qual é a capacidade desse corte? Basta eu somar a capacidade desses arcos aqui, ó. Então tá falando aqui que é 62, né? Que é 15 mais 9 vai dar 24, mais 8 vai dar 32, mais 30 vai dar 62. Então a capacidade desse corte aqui é 62. Tem um arco aqui, ó, que ele está também do 7 para o 3 aqui, mas como ele está orientado do 7 para o 3, então ele não está no corte, tá bom? Se o grafo fosse não orientado, aí essa aresta aqui ela estaria no corte também, né? Porque aí eu poderia usar fluxo indo do 3 para o 7. Mas aqui, como ele está orientado do 7 para o 3, então não posso passar fluxo do 3 para o 7. Tá bom? Então, o que, que acontece? Ó? Por mais que eu mande uma enxurrada de fluxo saindo do S, quando esse fluxo for desaguando e chegar nesse corte aqui, ó, eu não vou conseguir passar mais do que 62 aqui, por aqui. Então eu já sei que o fluxo máximo é menor ou igual a 62. Né? Agora, se você for ver, tem cortes aqui que tem uma capacidade ainda menor do que essa, né? Se você pegar esse corte aqui, ó, que tem cortando aqui, ó, né? Onde está passando meu mouse, ó. Qual é a capacidade desse corte aqui, ó? Vai ser 10 mais 5 mais 15, vai dar 30, né? Então esse corte está dizendo para mim que o fluxo máximo tem no máximo 30 de unidades de fluxo saindo de S chegando em T, tá bom? Então, é claro que se cada corte desses me dá um limitante superior no fluxo máximo, aí é claro que o fluxo máximo vai ser menor ou igual ao corte mínimo, tá bom? Aí depois a gente consegue demonstrar que na verdade isso vale com igualdade, tá? Então o fluxo máximo é igual ao corte mínimo, tá bom? Tem que demonstrar isso, mas acho que dá para vocês terem essa intuição aí, tá bom?
Então, resolver o problema do fluxo máximo é igual a resolver o problema do corte mínimo, tá bom? E aqui no caso, ó, quando a gente for olhar para o nosso problema aqui de separação, né, a gente quer encontrar um conjunto U, né, que o corte aqui no caso vai ser assim, ó, deixa eu só voltar aqui, ó. Imagina que assim, ó, chama de U esse conjunto dos vértices que estão aqui, ó, nessa parte amarela, tá bom? Então, quais são as arestas que tem uma ponta no amarelo e uma ponta fora? São essas vermelhas aqui, tá bom? Quando o grafo é orientado, aí a gente vai falar que a gente quer as arestas que estão saindo, tá? Porque essa aqui não conta, tá? Mas no nosso caso lá, a gente vai olhar para grafo não orientado, né? Então, é só as arestas que tem uma ponta dentro e uma fora, né? Basta a gente dizer isso, não precisa dizer que são as arestas que estão saindo, né? Então, dado um certo conjunto U aqui, ó, se eu for olhar para essas arestas que estão com uma ponta nele e uma ponta fora, isso vai ser um corte que corta, se você cortar, né, isso aqui, vai dividir o U, você vai separar o U do restante do grafo, tá bom? Que a gente vai chamar de U barra, tá? U com uma barra em cima. Então, se eu chamar esse conjunto aqui de U, o U barra vai ser o restante do grafo, tá bom? E o delta U, tá? Esse delta U aqui, ó, vai ser justamente o corte que separa o U do delta U, tá bom? Quer dizer, desculpa, o U do U barra, tá bom? Então, o corte delta U é o que separa o U do U barra, beleza? Então, ó, se a gente quer minimizar esse corte aí, ó, a gente quer encontrar o corte mínimo, né? A gente quer justamente encontrar um certo conjunto U que, né, que o corte dele aí é mínimo, tá bom? Então, que esse corte aqui é mínimo. Aí, ele não é exatamente o problema do fluxo máximo, porque o problema do fluxo máximo tem eu tenho que dizer quem é o S e quem é o T, tá? E nesse nosso problema aqui, ó, eu não estou dizendo quem é o S e quem é o T, tá bom? Então, eu tenho que encontrar um conjunto U qualquer aí no grafo, e aí quando eu for olhar para o corte que separa o vértice U do restante do grafo, aí tem que ser mínimo esse corte, tá bom? Então, um jeito de eu fazer isso é eu fixar todos os pares aí ST. Por isso que ele fala resolver n ao quadrado problemas de corte mínimo, tá bom? Porque se eu chutar, tipo, eu falo, ó, esse aqui é o S, esse aqui é o T. Aí eu encontro qual é o corte mínimo, né, de S a T. Aí eu olhando qual é o corte mínimo, eu sei quem é o conjunto U e quem é o que está fora do U. Mas aí depois eu vou chutar outro S e outro T. Então eu vou chutar para todo ST. Aí eu vou encontrar o corte mínimo entre S e T. O mínimo de todos esses cortes que eu encontrei, aí sim vai ser a resposta do meu problema, que eu estou procurando aqui. Tá bom? Porque no meu problema eu não estipulo quem é o S e o T. Poderia ser qualquer um. Tá bom? Beleza. Então a gente teria que resolver n ao quadrado problemas de corte mínimo, tá? E isso pode ser feito em tempo polinomial, né? Porque n ao quadrado é polinomial, vezes a complexidade de resolver o problema de fluxo máximo, que é polinomial, né? Então polinomial vezes polinomial vai dar uma coisa polinomial, tá bom? Beleza, isso já é uma boa notícia, né? O problema da separação é polinomial. Agora vamos tentar fazer isso de uma forma mais eficiente, né? Então aqui, ó, poderíamos diminuir ainda o número de problemas a resolver se notarmos que 1 equivale a isso aqui, ó. Então ele está dizendo assim, ó, se você, em vez de sair fixando S para todo par ST, você pode chumbar o S em algum lugar e fixar todos os T's, tá bom? Aí aqui no caso ele fixa o 1, tá? Poderia ser qualquer vértice, tá? Então esse vértice 1 aqui, ó, ele vai ser o S lá, tá bom? Então o 1 tá no U. Isso significa que a gente vai escolher esse cara como S. Por que que a gente pode fazer isso, tá, pessoal? Porque o grafo é não orientado, tá? Então o grafo sendo não orientado, o que que acontece?
Se eu pegasse uma solução ótima, imagina que assim, né? Na minha, eu tenho dois casos aqui, ó. Se na solução ótima o vértice, o conjunto U lá, que é ótimo, ele contém esse vértice 1 que eu fixei para ser o S, então quando eu fixar esse S, vamos olhar para essa imagem, vai. Suponha que tipo, o ótimo seja justamente esse conjunto aqui. É que não, é que esse corte não é o corte mínimo, né? Esse corte não é o corte mínimo. Vamos fazer de conta que ele fosse, vai, vamos supor que ele fosse o corte mínimo, tá bom? É que ele não é, né? O corte mínimo aqui é 30, mas vamos só para a gente aproveitar o desenho aqui, ó. Se esse cara fosse o corte mínimo, né? É, aí, quando eu escolhesse algum S aqui dentro, ó, então eu chutei um S a priori lá que eu chamei, que é o 1, né? Se eu dissesse qualquer cara aqui dentro, ó, tá? Se esse S fosse qualquer um desses caras e o T fosse qualquer um cara fora, não teria problema, tá? E o T eu vou chutar todos os T's, né? Então o T não tem problema. O S é que eu vou chutar um S só, né? Então se o S tivesse dentro da solução ótima aqui, não ia ter problema, né? Porque a hora que eu calculasse, como o grafo é não orientado e tal, ia dar, tipo, eu ia encontrar o mesmo corte aqui, tá bom? Agora, quando o S ele estivesse fora do conjunto U aqui, que é o ótimo, eu também ia encontrar esse mesmo corte, só que ia ser as avessas, né? Eu ia, tipo, na minha solução ótima, eu ia encontrar esse conjunto aqui, ó, né? E com o fluxo indo para lá, né? Para algum T, para aquele lado lá. Só que como o grafo é não orientado, por isso que eu estou falando, a gente pode fazer isso porque o grafo é não orientado. Aí o corte ia ser o mesmo, entendeu? Porque é a mesma coisa que eu falar, eu quero mandar fluxo do T para o S. Dá na mesma, no caso do grafo ser não orientado, dá na mesma, tá bom? Então, pelo fato do grafo ser não orientado, eu posso fazer isso aqui, tá bom? E aí, agora eu já não tenho mais uma quantidade n ao quadrado de problemas de corte mínimo para resolver. Eu vou ter uma quantidade linear, tá? Eu só vou fixar o t, né? Quer dizer, não é que fixar, vou ter que testar todos os t's. O s já está fixo, beleza? Então, eu vou resolver bem menos problemas de corte mínimo. E isso aqui é muito importante, porque esse algoritmo de corte mínimo não é um algoritmo tão rápido, né? Apesar dele ser polinomial, ele não é tão rápido. Eu nem sei qual é o mais eficiente, mas eu vou chutar aqui. Vamos supor que o algoritmo mais eficiente seja O de n ao quadrado vezes log de n, sei lá o que, né? Não é uma coisa tão rápida, entendeu? E aí você ainda vai ter que resolver várias vezes, né? Tá bom? Mas pelo menos, em vez de fazer isso n ao quadrado vezes, aqui a gente vai conseguir fazer isso n vezes, tá bom? Agora, ainda dá para dar uma simplificada aqui um pouco maior, tá bom? Que essa outra, eu não vou falar isso aqui, tá bom? Eu vou deixar vocês pensarem aqui, porque, enfim, eu também já tô regravando essa aula aqui, ó, e dessa vez parece que eu tô gastando mais tempo do que eu tinha gastado antes. Depois dá uma lida aqui, tá, pessoal? Eu vou falar rapidinho, vai, só para dizer que eu não falei, vai. Vou falar rapidinho. Que aqui, ó, nessa outra forma de olhar para o problema, é a mesma coisa. Eu também vou ter uma quantidade linear aqui de problemas de corte mínimo para resolver. Só que agora, o que que acontece, ó? Em vez de eu falar que só o 1 tá no U, eu vou pegar, tipo, eu vou olhar para qual é o primeiro J dessa sequência, né? Tipo assim, deixa eu olhar na figura aqui, ó. Imagina que é assim, ó, o teu conjunto U, a figura não vai me ajudar em nada aqui. O teu conjunto U, ele tendo o elemento 1 aqui, ó, aí você vai olhar assim, agora ele tem o 2 também? Pode ser que ele tenha, né? Pode ter o 3, pode ter o 4. Em algum momento, não é, o argumento não é esse. Vamos zerar, peraí, do zero. Imagina assim, ó, imagina que você tem a solução ótima na tua mão, tá bom? E a ótima que, né, olhando para esse problema. Então, o 1 já está lá no U, tá bom? Mas então, imagina que você tem a solução ótima na mão. Aí, agora você vai olhar para
na sequência assim, dos vértices, do 1, 2, 3, 4, você vai olhar e ver qual é o primeiro deles que está fora do U, tá bom? Então, sei lá, o 5 é o primeiro que está fora do U, tá? Então, é como se você estivesse olhando para esse J aqui, em que você teve o 1, o 2, o 3 e o 4 dentro do U, e o 5 foi o primeiro cara a sair na ordem aqui, né? Foi o primeiro cara a não estar no U, tá bom? Então, qualquer solução ótima aqui, ela tem essa estrutura. Ela, né, você vai olhar aqui para uma sequência de vértices que estava em ordem dentro do U até chegar ter o primeiro cara que vai estar fora, né? Isso aqui parece meio bizarro, tá, pessoal? Parece meio bizarro. Você vai falar assim, tá, eu tô entendendo, mas assim, isso serve para quê? Entendeu? Acho que essa é a pergunta, né? Isso serve para quê? Né? Isso serve para quê? Para simplificar o problema aqui do corte mínimo. Por quê? Porque em vez de eu resolver N problemas de corte mínimo só tendo um como S e escolhendo um outro T e, portanto, tendo que resolver o problema para o grafo todo, aqui, ó, eu vou, a cada vez que eu for aumentando esse J aqui, eu vou ter um problema mais simples de corte mínimo para resolver. Porque se eu falar para você que, vamos supor que o J é 100, né? Então eu estou falando para você que do 1 até o 99, eles têm que estar contidos no U, tá bom? Então eu consigo, tipo, contrair. Se você falasse para mim assim, ó, do 1 até o 4, eles obrigatoriamente têm que estar contido no U, aí o que eu vou fazer? Eu vou contrair isso aqui, tudo vai virar um vértice só, tá? Eu vou contrair tudo isso aqui, né? O contrair que eu digo é assim, né? Você assim, isso tudo viraria um vértice só, e aí todo arco que entra em algum desses vértices vai entrar nesse vértice que vai ser a contração disso tudo. E todo arco que sai de algum vértice daqui vai sair desse vértice que vai representar o conjunto que foi contraído, tá bom? É isso que é a contração, tá? Certo, então o grafo vai ficando menor, né? Então a cada rodada aqui, ó, então aqui, ó, nessa versão 2 eu tinha N problemas de corte mínimo para resolver. Na versão 3 eu tenho N também. Eu estou falando mais ou menos N, tá? Porque tem esses menos 3 aqui, tem uns detalhes aqui, né? Mas é mais ou menos N, né? O U aqui tem que ser maior, igual a 3, então tem uns lances aqui desse tipo. Mas eu estou abstraindo esses detalhes aqui, tá? É, Depois é importante, tá? Depois você pensar aí por que tem esse 3 aqui, tem esse menos 3 aqui, tá? Eu vou deixar isso aí para você pensar. Mas aqui, ó, a cada rodada eu tô trabalhando com um grafo cada vez menor, entendeu? Então, essa que é a vantagem de olhar para o 3 aqui. E isso é, assim, assintoticamente não vai mudar nada, mas na prática é melhor, tá bom? Então, quando a gente faz programação inteira, a gente está querendo ter desempenho bom na prática, né? Então, qualquer truque que você puder fazer para acelerar a separação aí é válido, né? É bem-vindo, tá bom? Então, beleza. Mas, ó, se vocês não entenderam aqui muito bem essas simplificações, não tem problema, tá? Basta que você entenda que o corte mínimo aqui é necessário para fazer a separação, tá bom? Então, se você não entendeu isso, dá uma voltada lá no vídeo e entenda lá que o corte mínimo é necessário. E é claro que assim, né? Quando a gente está falando do corte mínimo, no grafo aqui, ó, o que vai ser a capacidade dos arcos? Vai ser o valor dessa variável aqui, ó, você resolveu lá uma relaxação linear, né? Aí qual que foi o valor associado a essa aresta? Ah, é meio. Então você vai colocar a capacidade dessa aresta como meio, tá bom? Certo? Porque para fazer sentido aqui, né? Ó, quando a gente está somando aqui o corte, a gente está colocando como custo de cada aresta o valor da variável associada àquela aresta, tá bom? Equivalência entre separação e otimização. Isso aqui é uma coisa que eu já falei para vocês e que eu estava devendo para vocês, né? Que eu falei assim, eu queria que isso fosse escrito em algum lugar, né? Para vocês fixarem isso.
Então, assim, ó, é um teorema do Groeschel, Lovász e Shriver, provaram que a complexidade computacional de resolver o problema de otimização para um determinado poliedro P é equivalente àquela de se resolver o problema de separação para o mesmo poliedro, tá bom? Então, assim, ó, qual é o poliedro que a gente quer resolver agora, né? Vou ler aqui que esse texto aqui já é o que eu quero. Ó. Então, no nosso caso aqui do TSP simétrico, aliás, eu nem falei para vocês, né? O TSP é do Traveling Salesman Problem, né? Eu falei só o problema do caixeiro viajante, esqueci de falar em inglês, né? Em inglês é Traveling Salesman Problem. E aí esse S aqui é porque é simétrico, né? Então, para esse caso simétrico aí do TSP, isso significa que se P é o poliedro formado por todas as restrições de grau, todas as desigualdades triviais, que são aquelas lá de maior ou igual a zero e menor ou igual a 1, e todas as desigualdades de eliminação de subciclos, né? Ou seja, esse poliedro aqui é o que tem a todas as desigualdades lá, é exponencial, né? A descrição dele é exponencial. Então, isso está dizendo que, mesmo o número de restrições sendo exponencial em n, o ótimo da relaxação linear desse P aí pode ser obtido em tempo polinomial, tá bom? Então, por mais que o poliedro tenha lá uma descrição gigantesca, né, a gente consegue encontrar a solução ótima dele em tempo polinomial. Como que a gente faz isso? Usando o algoritmo de planos de corte, tá bom? Então, é claro que assim, só relembrando, né? Para isso tudo ser polinomial, você vai ter que resolver a relaxação linear com um algoritmo que resolve o programa linear em tempo polinomial, tá bom? Porque o método mais famoso lá para resolver programa linear, que é o método simplex, ele não é polinomial, né? O método simplex ele é exponencial no pior caso, tá bom? Mas existe o algoritmo lá do pontos interiores lá, também os elipsoides, né? São algoritmos polinomiais, tá bom? É, eu estou falando aqui um pouco de coisa teórica, tá? Porque na prática, os solvers eles implementam o simplex, tá? Porque na prática o simplex ele roda muito bem. Ele tem um caso médio lá que é polinomial, né? Então, caso médio polinomial significa que na grande maioria das vezes ele roda em tempo polinomial, tá? São exceções lá os casos em que ele roda em tempo exponencial. Até porque o problema de resolver, né, programa linear é um problema fácil de resolver, né? Então, assim, se você tiver um algoritmo que resolve programa linear em tempo polinomial, aí o que você vai fazer? Então, você resolve o programa linear em tempo polinomial, aí você resolve a separação em tempo polinomial, coloca o corte, aí roda de novo, resolve de novo, aí separa de novo, coloca o corte de novo. E aí, esse teorema, ele está te dizendo que o número de vezes que você vai precisar fazer isso é polinomial, tá bom? Então, por isso que o procedimento todo fica polinomial. Então, apesar de você ter uma quantidade exponencial de restrições de subciclo, se você fosse colocar elas todas a priori, ficaria exponencial. Mas se você não colocar elas todas a priori e for colocando como plano de corte, aí no final das contas você não vai precisar colocar todas. Você vai precisar de uma quantidade polinomial só de cortes, tá bom? É só assim para ter uma intuição, se a gente fosse olhar graficamente isso, pensa que assim, né? Naqueles poliedros que a gente fez lá em duas dimensões, né? Então você tem uma figura lá, tal, um poliedro tal em duas dimensões, e aí lembra que a função objetivo, ela é um plano assim que está, digamos que, entre aspas, aqui andando numa certa direção, né? Que quanto mais você avançar aquilo numa certa direção, melhora lá o valor da sua função objetivo. Aí, aí vamos supor que assim, né? O meu poliedro, ele é tipo cheio de inequações aqui, ó. Tem várias inequações. Imagina que ele é quase um círculo, né? Quase um círculo, mas ele é todo cortadinho assim, né? Todo achatadinho, né? E aí a minha função objetiva ela tá indo aqui na direção para cima aqui, ó, né?
Aí, ó, se eu quero encontrar o ótimo, eu preciso de todas essas inequações, né? É claro que não, né? Eu posso não colocar as inequações que estão aqui para baixo, porque a minha função objetiva ela está me jogando aqui para cima, ó. Então eu começo a resolver com algumas inequações lá. Aí a função objetiva ela vai encontrar ela vai fazer, né, com que eu encontre um ponto lá para cima. Aí se esse ponto está fora do meu poliedro, eu vou precisar de alguma inequação para cortar ele, né? Só que essa inequação é uma dessas aqui de cima. Eu não vou precisar das outras aqui de baixo, tá? Eu estou tentando dar alguma intuição gráfica aí para vocês, apesar de eu não estar fazendo desenho, mas sabe, para vocês entenderem que assim, o que a gente quer não é ter o poliedro inteiro lá, né? A gente quer só encontrar a solução ótima, tá bom? E esse teorema aqui, ele mostra pra gente isso, tá? Que se a separação for fácil de resolver, aí eu consigo resolver essa relaxação em tempo polinomial, tá bom? Então, missão cumprida, tá? O que a gente queria aqui, que era resolver essa relaxação linear, a missão está cumprida, tá bom? A gente viu que dá para resolver em tempo polinomial, beleza? Aí agora a segunda parte da aula, a gente vai falar aqui ainda de alguns truques aqui para deixar essa separação ainda mais rápida, tá bom? Até mais. Agora espero que não dê nenhum pau aqui no vídeo. Beleza? Valeu.